Olá, queridos alunos, bem-vindos a mais uma aula de genética. Só quero chamar a atenção de vocês para vocês não deixarem de acompanhar nenhuma das nossas aulas gravadas, né? Porque o assunto de genética é construtivo, tá? Cada aula a gente vai construindo um pouquinho mais, colocando um pouquinho mais de tijolos. Então, o conhecimento, né, ele vai se construindo ao longo do tempo. E se você, né, perdeu o início, né, você consequentemente lá na frente não vai conseguir resolver os problemas porque você não vai entender os conceitos, né? Acho que vocês perceberam, por exemplo, que nas questões que eu passei para vocês na semana passada, né, já dizemos aqui direto aos conceitos dominante, recessivo. Então, se você não viu as primeiras aulas, volta lá, tá? Para conseguir acompanhar. Então, né, vocês tinham uma atividade aqui com 5 questões, todas elas sobre cruzamentos que obedecem à primeira lei de Mendel. Tá? Então, vamos ler a primeira questão. Para realizar cruzamentos mendelianos, você aprendeu que podemos usar o quadro de Punnett, que é esse quadrinho que eu já coloquei aí para vocês. Sabendo que plantas altas são dominantes, eu sempre gosto de tirar aqui as informações da questão, tá? Então, vou botar aqui plantas altas, né? Altas são dominantes. Isso foi a questão que disse, tá, gente? Plantas baixas são recessivas. Baixas são recessivas. Realize o cruzamento seguinte, completando o quadro de Punnett corretamente, dizendo quantos indivíduos serão plantas altas e quantos plantas baixas ao final desse cruzamento. Tá aqui o cruzamento, ó, em amarelo destacado. Eu quero cruzar uma planta que é tesão, tesão, ou seja, ela é dominante, ela é alta, né? Porque as dominantes, elas podem ser tesão, tesão ou tesão, tesinho. Ah, professora, mas a senhora não usou A por quê? Gente, a letra tanto faz. Hoje eu quis usar T, tá? Poderia ser B, C, não importa, tá? E essa planta alta, eu cruzei ela com uma planta baixa, né? Que é recessiva, Tzinho. Tzinho é a planta baixa, recessiva. Já coloquei os gametas aqui, ó. Vamos supor que esse é o pai, tá aqui um tesão, outro tesão, né, do pai. E aqui da mãe, que é totalmente tezinho, por isso tem 2 tezinhos aqui. E vamos às combinações. Esse com esse, tesão, tezinho. Esse com esse, tesão, tezinho. Esse com esse, tesão, tezinho. E esse com esse é tesão, tezinho. Tá? Então, ó, desse cruzamento, o que é que eu estou percebendo aqui? Esse indivíduo é planta alta ou baixa? Olha lá, ó, nas minhas anotações, é planta alta. Esse também, esse também, esse também. Então, 100%, né, das plantas que saíram aqui desse cruzamento são plantas altas, tá? 100% plantas altas, ok? Próxima, se tivermos a mesma situação da questão anterior, ou seja, eu ainda estou falando de planta alta e planta baixa. Mas agora cruzarmos duas plantas altas heterozigotas. O que é heterozigoto? Ou seja, tesão, tezinho, né? Isso é o heterozigoto. Quantos indivíduos serão plantas altas e quantas plantas baixas ao final desse cruzamento? Então, eu cruzei 2 indivíduos heterozigotos, está aqui, ó, tá? 2 tesão, tezinho, ou seja, 2 plantas altas, né? Tirei já os gametas, ó, do pai tem um tesão e um tezinho, a mãe tem um tesão e um tezinho, agora é só fazer as combinações. Esse com esse, tesão, tesão. Este com este, tesão, tezinho. Este com este, tesão, tezinho. E este com esse, tezinho, tezinho. O que é que está acontecendo? Ó, tive um resultado diferente, né, da questão anterior. Este daqui é planta alta ou baixa? Olha lá na anotação, é dominante, então é planta
alta. Este também é planta alta e este também é planta alta. E esse daqui é alto? Não, esse é baixo. Aqui, ó, recessivo, Tzinho, Tzinho. Então, nesse meu cruzamento, nasceram 3 plantas altas e uma planta baixa. Eu posso escrever isso em porcentagem, tá? Vocês que adoram matemática, ó, então eu tenho 75% de plantas, né? São plantas altas e 25% são plantas baixas, né? Se eu somar isso aqui dá 100%, né, gente? Tem que dar. Beleza? Próxima questão. Sabendo que flores roxas são dominantes. Então, eu vou botar aqui roxa dominante. E flores brancas são recessivas. Branca recessiva. Realize o cruzamento seguinte, completando o quadro de Punnett corretamente, dizendo quantos indivíduos terão flores roxas e quantos terão flores brancas ao final desse cruzamento. Tá aqui o cruzamento, ó. Rzão, Rzinho e Rzinho, Rzinho. Se eu sei que, né, as flores dominantes são roxas, eu usei a letra R, né? Então, dominante pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Então, quer dizer que toda vez que aparecer isso daqui, a flor vai ser roxa. Ao passo que a recessiva, né, é branca, recessiva é Rzinho, Rzinho. Só essa daqui vai ser branca. Então, quer dizer que eu cruzei uma planta que tem flor roxa com uma planta de flores brancas. Já tirei os gametas aqui, ó. O pai é Rzão, Rzinho. A mãe é Rzinho, Rzinho. Agora eu faço as combinações. Esse com esse é Rzão, Rzinho. Esse com esse é Rzinho, Rzinho. Esse com esse é Rzão, Rzinho. E esse com esse é Rzinho, Rzinho. O que é que vocês estão vendo aqui, ó? Quem tem flor roxa? Este e este. Não é isso? Ó, Rzão, Rzinho é flor roxa. E os outros dois têm Rzinho, Rzinho, que são flores brancas. Então, eu tenho dois, né? Dois com flores roxas e 2 com flores brancas. Posso escrever isso em porcentagem, né? Metade, né? 50% tem flores roxas e 50% tem flores brancas. Tá? Mais uma questão. Sabendo que porquinhos cor-de-rosa são recessivos, cor-de-rosa recessivo. Vamos anotar, tá? Porquinhos pretos são dominantes. Pretos são dominantes. Realize o cruzamento seguinte, completando o quadro de Punnett corretamente, dizendo quantos porquinhos serão cor-de-rosa e quantos serão pretos ao final desse cruzamento. Que cruzamento? Este daqui, ó. Este, tá? Primeiro, recessivo, né? Usei letra R, tá? Recessivo vai ser Rzinho, Rzinho. Quer dizer que todo porquinho que for Rzinho, Rzinho, ele é cor-de-rosa. E os pretos são dominantes, então vai ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Então, toda vez que isso aparecer, eu tenho um porquinho preto. Então, aqui quer dizer que eu cruzei um porco cor-de-rosa com um porco preto. Tá? Não tirei os gametas, né? Para vocês tirarem dessa vez. Então, o pai, ó, é Rzinho, Rzinho. Põe um Rzinho aqui e outro aqui. A mãe, ó, é Rzão, Rzinho. Põe o Rzão aqui e o Rzinho aqui. Agora sim eu posso fazer o cruzamento. Esse com esse é Rzão, Rzinho. Este com esse é Rzão, Rzinho. Este com esse é Rzinho, Rzinho. E esse com esse é Rzinho, Rzinho. Então, ó, eu tenho dois que tem a característica dominante, que é a cor preta. Então, eu tenho 2 pretos e 2 com a característica recessiva, que é cor de rosa.
Posso escrever em porcentagem também. 50%, né, de porquinhos pretos e 50% de porquinhos cor de rosa. Ok? Resolvido. E a última questão, né? Sabendo que gatos brancos são recessivos, então branco ele é recessivo. E gatos pretos são dominantes. Preto, dominante. Realize o cruzamento seguinte, completando o quadro de Punnett corretamente e dizendo quantos gatos serão brancos e quantos serão pretos ao final deste cruzamento aqui, tá? Primeiro, eu tenho que saber que branco é recessivo. Eu usei letra P ali, então toda vez que for Pzinho, Pzinho, eu tenho gato branco. Mas se eu tiver Pzão, Pzão ou Pzão, Pzinho, que é dominante, eu tenho gato preto. Vamos primeiro tirar os gametas. Quer dizer, aqui eu cruzei um gato branco com um gato preto, tá? Então, o pai, ó, é Pzinho, Pzinho, está aqui. E a mãe é Pzão, Pzão. Um Pzão aqui e outro aqui, tá? Vamos fazer o cruzamento? Este com esse, Pzão, Pzinho. Este com esse, Pzão, Pzinho. Este com esse, Pzão, Pzinho. E este com esse, Pzão, Pzinho. O que é que aconteceu aqui, gente? Todos eles vão apresentar a característica dominante. Ou seja, eu tenho 100% de gatos pretos ao final deste cruzamento. E assim a gente encerra a atividade, tá? Se tiverem mais dúvidas, manda lá a mensagem, né, para mim, lá no privado. E hoje nós vamos falar sobre noções de probabilidade, né? Porque a partir das próximas aulas nós vamos aplicar um pouquinho da matemática para resolver algumas questões envolvendo primeira lei de Mendel. Então vocês têm que ter primeiro uma noção do que é a probabilidade. Probabilidade, né, é utilizada para estimar matematicamente resultados de eventos que ocorrem ao acaso. Por exemplo, qual é a probabilidade, né, quando eu jogar um dado de sair o número 5? Qual é a probabilidade de quando eu jogar uma moeda para cima, ela cair com a face cara, né, virada para cima? Qual a probabilidade de um casal ter um menino, né, como filho? Né? Então, a probabilidade é a chance daquele evento acontecer entre o número total, né, de possibilidades, né? Por isso que a fórmula da probabilidade é escrita da seguinte forma. Então, probabilidade é igual ao número de amostras ou número de eventos desejados dividido pelo número total dos casos possíveis ou o número total de eventos possíveis, tá? Por exemplo, tá? Tomando como exemplo este dado aqui. Um dado, vocês já sabem que um dado tem 6 faces, né? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, quando eu pergunto, né, qual a probabilidade de quando eu jogar esse dado para cima, né, cair a face 6? Qual a probabilidade de sair a face 6, né, para cima? Né? Qual é a probabilidade? Quantos números 6 eu tenho no dado? Somente um, né, gente? Então, a probabilidade vai ser 1, né? Só tem um número 6 lá no dado. E o número total de eventos, que seria o número total de faces desse dado, que são quantas faces? 6. Então, a probabilidade de sair o número 6 aqui no dado é de 1 sobre 6, ou seja, uma chance em 6, que é o meu total, tá? Mais um exemplo. Qual é a probabilidade aqui, se eu tenho uma moeda, qual a probabilidade de sair cara, né? Quando eu jogar essa moeda, qual a probabilidade de sair cara? Então, eu tenho cara ou coroa, não é isso? Então, a probabilidade de sair cara
é uma, né? Porque eu tenho ou cara ou coroa. Então, é 1, tá? E o número total de eventos é quanto? 2, né? Porque eu tenho... Desculpa aí, gente. Porque eu tenho ou cara ou coroa, que são 2 eventos. Então, a minha probabilidade aqui vai ser 1 sobre 2, tá? Eu tenho uma chance em 2. E se fosse a probabilidade de sair coroa, professora? A mesma coisa. Eu tenho uma face apenas que é coroa, né? Uma face que é coroa. Né? E eu tenho cara ou coroa como eventos totais, 2 eventos ao todo. Então, também seria 1 sobre 2 a probabilidade de sair coroa, tá? Agora, outro caso, um casal, né, quer ter filhos, né? E eu pergunto a vocês, qual a probabilidade de nascer uma menina? Né? Então, a menina é o meu evento, que é 1, né? 1. E o número total de eventos. Então, quando uma criança vai nascer, pode ser menino ou menina. Ou seja, eu tenho 2 possibilidades, né? Então, a minha probabilidade de nascer menina é 1 sobre 2. E se fosse menino, professora? Né? Então, também a mesma coisa. Então, o menino é o meu número 1, que é o evento que eu quero. E o número total de eventos é 2, né? Porque pode sair menino ou menina. Então, a probabilidade de nascer menino também é 1/2, tá? Então, está aí esses exemplos mais fáceis, tá? Vamos complicar só um pouquinho, tá? Se eu tiver 2 eventos, né, que vão ocorrer juntos, né, ou isolados, eu tenho 2 regras para seguir. A primeira delas que eu vou falar com vocês é a regra do ou seja, quando eu digo, qual a probabilidade ao jogar uma moeda de sair cara ou coroa? Vejam que é diferente da pergunta anterior, que eu perguntava, qual a probabilidade de sair cara? Agora eu quero saber qual a probabilidade de sair cara ou coroa, né? Esta é a minha regra do ou, tá? Então, a probabilidade de ocorrer eventos que são mutuamente exclusivos é dada pela soma das probabilidades de cada evento, tá? Então, nesse caso, a minha probabilidade total vai ser igual à probabilidade do meu primeiro evento mais a probabilidade, do segundo evento, tá? Então, esta é a minha formulazinha, tá? Probabilidade do primeiro evento mais a probabilidade do segundo, que está aqui, ó, a soma, tá vendo? Então, a regra do ou diz que nós vamos somar, tá? Quando eu quero saber a probabilidade de um ou outro evento ocorrer, eu vou simplesmente somar as probabilidades isoladas, tá? Então, qual a probabilidade de sair cara em uma moeda? A gente acabou de ver que era 1 sobre 2, tá? E qual a probabilidade de sair coroa? Também é 1 sobre 2. Então, só eu somar, né, os 2 resultados que eu tive, 1/2 mais 1/2 vai dar igual a 1, né? Então, esta é a minha probabilidade. Tem mais um exemplinho aqui para vocês, né? Qual a probabilidade de, em um lançamento de um dado, sair o número 2 ou o número 5? Se eu já vi ali a palavra ou, quer dizer que eu vou somar, tá? Pegar aqui a cor amarela, quer dizer aqui que eu vou somar, né? Então, primeiro eu vou calcular a probabilidade de sair 2, depois a probabilidade de sair 5 e somar as duas. Então, a probabilidade de sair o número 2, qual que é? Em um dado. Em um dado, quantos números 2 eu tenho? Somente um, não é? Somente um. Quantas faces tem ao todo? 6. Então, essa é a probabilidade de sair o número 2. Guarda aí. E qual a probabilidade de sair o número 5? Quantos números 5 eu tenho em um dado? Somente um também, né, gente? Quantas faces ao todo?
6. Então, a probabilidade de sair o número 5 também é 1 sobre 6. E agora, professora, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar, tá? Vou somar as duas, tá? Então, eu vou somar 1 sobre 6 mais 1 sobre 6. Quem é bom aí na matemática sabe, né? Quando o denominador é igual, eu repito este denominador e vou somar somente a parte de cima, ou seja, os numeradores. 1 mais 1, 2. Tá? Então, a minha probabilidade de sair o número 2 ou o número 5 é 2 sobre 6, que eu ainda posso simplificar, né? Dividindo isso aqui por 2. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Então, esta é a probabilidade final de sair o número 2 ou o número 5. Mais um exemplinho. Qual a probabilidade de um casal ter um menino ou, olha aqui, ou uma menina? Quer dizer que eu vou somar as duas, né? Então, vamos fazer. Qual a probabilidade de sair uma menina? Vou botar A de menina, tá? Então, 1 em 2, né? Porque eu tenho menino ou menina. E qual a probabilidade de sair menino? Né? Também é 1 sobre 2, tá? Agora eu somo esses dois eventos, 1/2 mais 1/2. Repete o denominador, tá? E soma o numerador, 1 mais 1, 2. 2 sobre 2, né? Ou seja, 2 dividido por 2 é igual a 1. Né? Então, a minha probabilidade de um casal ter menino ou menina vai ser 1 ou 100% de chance, tá? Claro, o casal só pode ter menino ou menina, tá? Tem a minha outra regra agora, né? A regra do E, né? Quando é que eu uso a regra do I, tá? Quando eu quero saber a probabilidade de acontecer um e outro evento, tá? Ou seja, os eventos, né? Eles vão ocorrer independentemente, tá? Não são eventos que são exclusivos, mas que ocorrem independentemente e iguais. Então, quando isso acontecer, eu vou multiplicar as probabilidades. Lembra que na regra do ou, eu somava. Aqui eu multiplico, tá? Então, a minha probabilidade final vai ser a probabilidade do meu evento A vezes a probabilidade do evento B. Então, eu multiplico. Por exemplo, né, um casal. Qual a probabilidade de um casal que quer ter filhos ter uma menina e a seguir mais uma menina, tá? Se é I, eu vou multiplicar, tá? Aqui é a multiplicação. Então, eu faço, qual a probabilidade de um casal ter uma menina? Eu já vi, né? 1/2, tá? E de ter outra menina, 1/2 também. Então, eu pego e multiplico essas duas probabilidades. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, a probabilidade é de 1/4, tá? Vamos ver mais exemplos. Quando a ordem importa, tá? Temos essa probabilidade, ou seja, qual a probabilidade de um casal ter 3 filhos, sendo os 2 primeiros meninos e a terceira menina? Isso aí, a ordem importa. Qual a probabilidade de eu lançar um dado e sair primeiro o número 2 e a seguir o número 4 duas vezes, tá? Eu estou colocando um problema em que a ordem dos eventos importa. Tá? Neste caso, eu vou usar a fórmula que eu já mostrei para vocês. Eu apenas multiplico, né, os dois eventos, tá? Vamos fazer nesse exemplo aqui? Olha só como é o exemplo. Qual a probabilidade de um casal ter 3 filhos, sendo 2 meninas e 1 menino? Então, vamos primeiro calcular a probabilidade de saírem 2 meninas, tá? Então, a probabilidade de nascer uma menina é 1/2, tá? A probabilidade de nascer mais uma menina também é 1/2. Então, multiplico, tá? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4, tá? Qual a probabilidade de nascer um menino agora? A gente já viu que é 1/2, tá? Parou aqui.
Agora eu tenho que multiplicar esses resultados que eu tive para saber o meu resultado final. Então, eu vou fazer 1/4 vezes 1/2, tá? 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. Então, esta é a probabilidade de um casal ter 3 filhos, sendo 2 meninas e um menino, tá? Eu posso ter ainda... gente, desculpa, eu só troquei o slide. Aqui é quando a ordem importa, tá? Eu pulei aqui, apertei muito rápido. Eu ainda posso ter, né, o caso de quando a ordem não importa, né? O que é que eu vou fazer quando a ordem não importa? Por exemplo, a mesma questão anterior, tá? Só que aqui a ordem não vai importar. Eu quero somente 2 meninas e a seguir um menino, tá? Eu quero 2 meninas e um menino. Não importa se nasce primeiro um menino, depois uma menina e mais uma menina. Não importa a ordem desses 3 filhos, tá? Então, quando a ordem não importa, né, eu vou usar uma formulazinha um pouco diferente. A minha probabilidade vai ser a probabilidade do evento A vezes o evento B, somada com a probabilidade do evento B vezes a probabilidade do evento A. Tá? Vamos lá. Vamos desvendar esta fórmula, tá? Então, primeiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a probabilidade de saírem as meninas, tá? Então, uma menina, 1/2, né? Mais uma menina, 1/2, tá? Então, a probabilidade de nascerem 2 meninas é 1/4. A probabilidade de nascer um menino eu já vi que é 1/2 também, tá? Então, tá aqui o meu evento A, digamos assim, o meu evento B. Agora é só jogar nessa fórmula. Probabilidade é igual a... Qual foi o resultado do evento A? 1/4. Qual o resultado do evento B? 1/2. Tá? Soma com evento B, 1/2, vezes evento A foi quanto? 1/4. Então, agora é matemática, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos resolver primeiro o que está no parênteses, tá? 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. Repete o mais. Vamos resolver o que está no outro parênteses. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4, 8. Agora é só somar. Na soma, ó, se o denominador é igual, eu só repito ele. E aqui 1 mais 1, 2. Então, dá 2/8, que eu posso simplificar dividindo por 2. 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, 4. Então, a minha probabilidade é de 1/4 ou 25%. Tá? Vamos só corrigir esse outro slide que eu adiantei sem querer, né? Sendo primeiro, vocês podem acrescentar primeiro 2 meninas e depois um menino, que aqui a ordem importa, tá? E aqui a ordem não importa. Vamos tentar praticar isso um pouquinho, gente. Eu sei que quando põe matemática, vocês não gostam, ficam confusos, tá? Mas vamos tentar fazer, tá? Só são 5 questões para vocês treinarem esses conceitos que a gente viu aqui hoje, tá? Muito parecidos com os exemplos que eu trouxe para vocês. E aí, semana que vem, a gente faz a correção e vamos tentar aplicar, então, a probabilidade junto com a primeira lei de Mendel, beleza? Bons estudos para vocês. Tchau, tchau.